Quando Merlin nasceu, dois dragões brigavam debaixo da terra, movimentando todo o território. Quando Uther tornou-se rei, Merlin o nomeou de Pendragão, pois viu nos céus um cometa no formato de um dragão que ele interpretou como um presságio do seu legado, da sua força, do poder que viria no futuro. E em muitas mitologias sempre há a presença dos dragões, das serpentes emplumadas voadoras que gospem fogo, seja no Oriente, seja no Ocidente, seja em todos os países, em todas as culturas. Mas afinal, o que simboliza, o que representam os dragões? Quer saber? Fica aí no vídeo. Le chevalier sans nul arrêt va chevauchant par la forêt. Hoje é dia de cultura, e se você gosta de histórias de heróis e heroínas da humanidade, já se inscreve no canal, aciona o sininho para não perder nenhum dos grandes vídeos que faremos por aqui. Importante avisar também que nós já começamos a área de apoiadores do canal, a área de membros, pessoal, que tem material exclusivo, tem um grupo de estudos no Telegram, onde eu vou falando as coisas que eu estou pesquisando, que eu estou estudando, coisas que eu acho meio malucas, vocês estão lá para me ajudar. Esses aqui são os apoiadores Excalibur, né, que estão apoiando o canal, e você, se quiser se tornar apoiador, vai ajudar a manter esse canal de pé e inclusive ajudar a aumentar a frequência de vídeos do canal, que é uma coisa que eu estou devendo por aqui. Mas também, se você não puder ser um apoiador, pessoal, só de você deixar um like aqui no vídeo é uma ajuda fantástica, gigantesca, para nós podermos continuar aqui contando histórias de heróis, de heroínas, para mostrar que a melhor expressão do ser humano é a expressão heróica, a expressão do herói, da heroína. E hoje eu estou aqui num templo do druida, num templo dos druidas. Para quem não sabe, os druidas acreditavam que nenhuma divindade poderia ser limitada entre quatro paredes, então a natureza era o seu templo, o seu local de adoração. Por isso, que local melhor para falar sobre esses mistérios grandiosos da mitologia celta, não só da celta, hoje vamos falar de todas as mitologias em geral, mas que lugar melhor senão esse templo mágico dos druidas, esse templo mágico que é a própria natureza, o maior dos templos de toda a humanidade. E no vídeo de hoje vamos falar sobre aquele que é um dos maiores vilões dos heróis, pelo menos de uma forma simbólica, em quase todas as mitologias: os dragões. Todas as mitologias a gente encontra a história dessas serpentes, desses dragões. A gente vê, por exemplo, na civilização pré-colombiana, Quetzalcoatl, ou até a serpente arco-íris na mitologia africana, na mitologia grega, na mitologia romana, por consequência, e também na mitologia medieval, nos contos celtas, nos contos nórdicos. Existem muitos dragões e principalmente na cultura oriental a gente encontra em quase todos os países por lá histórias sobre essas serpentes voadoras, esses dragões que gospem fogo e que de certa forma são guardiões. E isso é uma coisa muito especial que vamos falar hoje sobre esse simbolismo. O que é esses dragões? De onde que vêm? De onde surgiram? Será que são só fósseis de dinossauros que foram considerados dragões pelas culturas anteriores? Ou será que tem algo mais aí? Como eu sou um amante das histórias, da magia, do mundo fantástico e dos seres que existem em todas essas histórias, jamais vou desconsiderar a possibilidade dos dragões terem existido exatamente como está nas histórias. No fundo do meu coração eu sempre tenho uma esperança de topar com eles fisicamente. Mas como eu gosto de trazer algo mais concreto para vocês na construção, como essas histórias foram construídas, até porque quando essas histórias foram escritas não há nenhum relato de dragão, pelo menos historicamente falando, existem alguns estudiosos sobre o tema, sobre o simbolismo dos dragões, como David E. Jones no livro Instinct for Dragons e também Anthony Cheetham no livro Dragon Mythology. Eles falam sobre alguns elementos que vão além de só, as culturas antigas encontraram fósseis de dinossauros e assim vieram os dragões. Isso eu acho que, claro, a gente sempre pode considerar, porque é o que muitos estudiosos consideram e param por aí, mas existem outros elementos que eu me apaixonei. Ainda falando da forma física, ou da expressão física do dragão, lá no Oriente a gente encontra alguns outros símbolos, que é uma tentativa de representar fisicamente as energias da natureza. Porque se falássemos das energias da natureza, como que a gente ia representá-las fisicamente, se não como um raio de energia, um raio cilíndrico que vai voando na natureza, e esse voo é como se fosse um serpenteio? Então a gente poderia sim falar que é uma serpente voadora, uma serpente que vai como um raio de luz, que é ainda um raio de energia, que vai em direção a algo. E essa direção, esse voo da energia, é considerado então um serpenteio, uma energia serpenteante, e a energia ela é quente,
Então a gente pode falar assim que é uma serpente voadora que emana fogo, que emana calor. Pelo menos era isso que se falava lá no Oriente, e inclusive há muitas representações de energia mesmo, através de uma serpente. Um exemplo é Kundalini, que é falado aí em muitas culturas, é claro que vem lá da Índia, mas é falado em tudo quanto é lado, inclusive no filme Excalibur, o diretor John Boorman, para construir o seu dragão, ele se baseou em Kundalini, que é uma serpente, uma energia que serpenteia na nossa coluna vertebral, e esse ato dela serpentear é o ato da serpente que sai da terra em direção ao céu. Então essa serpente que sai da terra em direção ao céu, ela voa, e é uma serpente voadora. E aí é muito fácil nós construirmos a imagem do dragão a partir daí. Uma serpente que voa, uma serpente então emplumada, uma serpente que é quente, que emana calor, que gospe fogo, por que não? Tudo isso vai sendo construído na imagem do dragão. E isso é uma coisa que é algo mais concreto, por exemplo, do que fósseis de dinossauros simplesmente. Ainda assim, é uma representação física. Nas histórias medievais, que é o que eu trago aqui bastante no canal, a gente sabe que eles estão colocando símbolos, né? Os trovadores, menestréis, não fazem histórias por simples entretenimento ou só colocando coisas a esmos, mas tinha também símbolos. Sobre os dragões, que é algo muito concreto também nessa parte simbólica, a gente vê coisas que nos conectam a esse símbolo, tanto no Oriente quanto no Ocidente. Se a gente fala vai lá na China, na Índia, Japão, a gente vê os dragões como protetores de algo, mas eles são mais parentais, eles querem educar aquelas pessoas que querem acessar esse algo. Então se você quiser acessar algo que eles estão protegendo, eles vão te ajudar, te ensinar a ser digno de acessar esse algo. Diferente ou nem tanto do que a gente vê na Europa medieval, por exemplo, onde os dragões sim custodiam um tesouro, algum reino misterioso, uma princesa, mas para você acessar, você não tem só que evoluir, mas tem que enfrentar esses dragões, que vão se apresentar de uma forma hostil. Então o guerreiro, o herói, o cavaleiro, o protagonista, a heroína que tiver que acessar esse algo que o dragão protege, vai ter que enfrentar o dragão. Só que das duas formas, se nós observarmos bem, o dragão está representando a mesma coisa. Ele é um protetor de um portal que você tem que evoluir para transpassar esse portal. Lá no Oriente a gente encontra um dragão que te ajuda, ele te fala, olha, você tem que se tornar melhor para poder acessar isso que eu estou protegendo. Enquanto que aqui no Ocidente, na Europa medieval, nos contos medievais, o dragão não ia te ajudar. Mas você tinha, sim, que se tornar digno da mesma forma. E o dragão, então, estaria representando a mesma coisa. A sua evolução para passar por uma dificuldade e acessar, então, o tesouro que esse dragão guarda, que esse dragão protege. Então, quando a gente fala de um cavaleiro que tinha que acessar um tesouro que é protegido por um dragão, o dragão está representando justamente a evolução que esse protagonista tem que atingir para poder, então, ser digno de acessar esse tesouro. E aí a gente vai encontrar em todas as histórias dragões protegendo castelos, dragões protegendo princesas, que era um símbolo da alma, por exemplo, dragões protegendo tesouros, dragões protegendo reinos encantados, reinos diferentes, mas todos eles simbolizavam que o herói, a heroína, que tinha que enfrentar esse dragão, tinha que se tornar maior do que si mesmo, para poder, então, passar pelo dragão e aí sim acessar esse tesouro que o dragão estava custodiando. Então a gente vai encontrar em todas as histórias esse mesmo símbolo. E inclusive o dragão é esse símbolo de força, como custódia, aquele que custodia e ele é forte o suficiente para custodiar. A gente vê, por exemplo, nas histórias do Rei Arthur, os dragões mais famosos que aparecem é o dragão vermelho contra o dragão branco, que eles lutam debaixo da terra no nascimento de Merlin, né? Essa história se passa no nascimento de Merlin, que eu já contei aqui no canal. E esses dois dragões representam o dragão branco, a invasão, os invasores, aqueles que vêm de fora, de uma terra diferente, enquanto que o dragão vermelho representa a proteção do solo, a proteção das tradições bretãs, as tradições da Bretanha, e aquele que é o vitorioso e espanta o dragão branco, e ele se torna então um símbolo de proteção de todo o reino da Bretanha, o reino do país de Gales. Inclusive o símbolo da bandeira do país de Gales é um dragão vermelho, o mesmo dragão vermelho que venceu o dragão branco nas histórias de Merlin. Então é um símbolo de força, poder, claro, mas é também um símbolo de autoevolução, aperfeiçoamento, de lutar para evoluir a si mesmo. Então, na verdade,
muitas vezes os dragões são representação de nossos próprios defeitos, de nossa própria pequenez, que nós temos que ultrapassar. Nós temos que vencer. Então o dragão seria, na verdade, um professor, um mestre, aquele que nos ajuda a evoluirmos para acessarmos aquilo que ele protege. Enquanto que na China, no Japão, na Índia, isso é um pouco mais claro. Aqui na Europa medieval, na América, a gente encontra mais dificuldade, mais hostilidade dos dragões, mas o símbolo é o mesmo. Nós temos que evoluir. E se tivermos que enfrentar um dragão, nós teremos que ser maior do que somos agora para podermos vencer esses dragões. Outro símbolo que encontramos também referente aos dragões é o símbolo do cabeça de dragão, Pendragão na mitologia arturiana, ou o imperador dragão lá na China, que são aquelas pessoas que se tornam por si mesmas esses guardiões do mundo espiritual, da dimensão espiritual comum aos dragões, em prol da humanidade. Então são aqueles que representam essa conexão do mundo dos homens, do mundo da humanidade, com o mundo espiritual, com o mundo dos dragões, com essa dimensão dos dragões. Então, esse símbolo, como é, por exemplo, o Rei Arthur, ele é o representante da união do mundo mágico, do mundo do bosque, do mundo de Anu, do outro mundo celta, com o mundo dos homens, com o mundo dos cavaleiros, com o mundo dos castelos, que são coisas mais comuns à humanidade. Então, o Rei Arthur ele representa essa união, da mesma forma que o Imperador Dragão é aquele que conecta com o mundo espiritual, e assim por diante, porque na verdade uma das representações mais fortes do dragão, que é protetor de algo, de algum tesouro, é também o protetor do mundo espiritual. Por isso que muitos símbolos vão acabar caminhando para essa conexão espiritual, com a dimensão espiritual que os dragões representam, também da mesma forma que o cabeça de dragão, que o Imperador Dragão representa, essa união com o mundo mágico, com o mundo espiritual. Entendendo então que os dragões são esses protetores de umbrais, de quem nós somos em um momento e de quem nós evoluímos em outro momento. Eu havia falado no começo do vídeo que eu adoraria topar com um dragão, porque meu coração adora essa magia. Eu topo com eles todos os dias. Eu enfrento dragões todos os dias. E não só eu, você também. Todos nós enfrentamos dragões todos os momentos. Coisas que desejamos alcançar, nossos sonhos, nossos desejos, nossas ambições, coisas que nós queremos alcançar, são tesouros que nós nos comprometemos. Nós temos que crescer para enfrentar dragões que vão colocar obstáculos para alcançarmos esses sonhos, esses desejos, que na verdade o tesouro real que nós encontramos é nossa própria evolução. O grande tesouro que os dragões guardam nas histórias não é só aquela coisa física ali que está lá, mas é também se tornar maior do que ele é para poder enfrentar esses dragões. Da mesma forma que enfrentamos dragões todos os dias, o outro símbolo também existe, que é o fato de todos os dias o mundo espiritual, o mundo mágico, estar sempre nos testando para, quem sabe, algum dia, um de nós nos tornemos esse cabeça de dragão para trazer essa união da humanidade com o mundo espiritual novamente. Então, lembra que eu falei que eu adoro essa magia? Essa magia existe. Esses dragões estão lá todos os dias. Dragões que estão lá oferecendo o desafio, oferecendo a oportunidade de crescermos, nos tornarmos maior, para poder então alcançar o tesouro que está por trás desse dragão. E mesmo que o tesouro seja a nossa própria evolução, que é, na verdade, um grande tesouro. Se nós queremos ser heróis e heroínas, nós vamos topar com dragões todos os dias. Na verdade, mesmo se nós não quisermos sermos heróis, heroínas, ainda assim, os dragões estarão lá, cotidianamente, para nos oferecer a oportunidade de evoluirmos. Temos que escolher enfrentar dragões. Temos que escolher sermos heróis e heroínas, porque ser herói é uma escolha.